Saudações amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. No vídeo de hoje pretendo trazer um pouquinho mais aí sobre análise do comportamento, mas começando pela sua raiz, a sua filosofia, que é o behaviorismo. Então eu decidi trazer um pouquinho da diferença entre o behaviorismo metodológico, que é o de Watson, e o behaviorismo radical, do Skinner. Eu trouxe já um vídeo um pouquinho sobre behaviorismo, análise do comportamento e ABA, mas hoje eu quero focar um pouquinho só no behaviorismo e comparando um pouquinho os dois, explicando os dois na verdade. Antes, eu sempre peço para você deixar uma curtida no vídeo, comentar o que você acha e compartilhar com os amigos e, não menos importante, se inscrever no canal. Agradeço muito a todos que têm acompanhado até aqui, mas bora pro vídeo. E a gente pode começar então pelo behaviorismo metodológico, de Watson. John B. Watson foi um psicólogo estadunidense. Tanto ele quanto Skinner eram estadunidenses, pois já faleceram. E Watson, com o behaviorismo metodológico, ou muita gente chama apenas de behaviorismo, ele tinha uma oposição ao mentalismo da época. Então ele acreditava ali nos comportamentos que podem ser observáveis. E logo de início a gente já consegue pegar dois contextos históricos. Além dessa oposição ao mentalismo, a gente pode pensar um pouquinho que as ideias de Watson eram contrárias à ideia eugenista, que estava muito em alta, que teve uma sociedade também eugenista brasileira, que é aquela ideia que as pessoas são evoluídas, que as pessoas são superiores às outras devido à sua raça, devido à sua genética. Então Watson não foi aí muito querido pelos geneticistas, mas ele dizia aí que o ser humano era uma tábula rasa e que o comportamento dele se dava pela interação. O caso que ficou muito famoso, o experimento que ele fez, que inclusive ele gravou para a posterioridade porque ele achava que ia dar certo e realmente provou o seu ponto, é o do pequeno Albert, que ele testou a ideia do condicionamento clássico, condicionamento respondente, condicionamento pavloviano. Você pode ouvir diversas nomenclaturas diferentes para esse nome. O que consiste esse condicionamento clássico? Ele diz que há sempre um estímulo incondicionado que gera uma resposta incondicionada. E incondicionada a gente pode pensar em algo que não foi aprendido. Por exemplo, reações de medo, reações de tranquilidade. A gente não aprendeu a ter medo de um som alto. Isso vem de uma evolução também da espécie por conta ali de perigo para manter a sobrevivência. Então, por exemplo, se eu pego, o caso mais famoso também disso era de um médico russo chamado Ivan Pavlov, que ele fez com cães. Então, consiste no quê? Um estímulo incondicionado gera uma resposta incondicionada. Pavlov usou um pedaço de carne ali, um alimento, e apresentava aos cães. O estímulo incondicionado, o alimento, a carne, gerava uma resposta incondicionada, não aprendida, de salivação ali nos cães, né? Com prazer ali, uma ânsia pelo alimento. E quando há isso, acontece a introdução de estímulo neutro, que no caso Pavlov usava um sino, um barulho, uma sineta. E o que acontecia? Toda vez que ele apresentava esse estímulo incondicionado da carne, ele acrescentava esse estímulo neutro da sineta. E o cão salivava. Ele repetiu isso algumas vezes, até que, ao simplesmente tocar a sineta, o cão respondia com a salivação. E esse tocar a sineta sem o estímulo que era a carne é chamado de estímulo condicionado, e a resposta condicionada, essa salivação, porque o cão aprendeu isso. Isso é muito usado aí, e o Watson usou desse princípio com esse bebê, esse pequeno Albert. Há controvérsias aí, porque ele poderia ter feito de uma forma melhor, mas ele pegou um bebê, há vídeos disso na internet, eu vou deixar o link na descrição. Ele pegou o bebê e apresentava alguns estímulos, como animais, como de diferentes espécies ali peludos. O bebê não tinha reação nenhuma.
Só lembrando que o nome do bebê é o nome para o experimento, não foi revelada a identidade dele, não se sabe como que o pequeno Robert está, quer dizer, viveu até o dia de sua morte, pela idade ele talvez ele também já esteja falecido, mas não se teve nenhum relato posterior a esse experimento. E esse bebê ele não tinha nenhum medo, porque o Watson queria provar essa questão do condicionamento, então do medo que ele poderia sentir ali com o animal. Com isso, o Watson pegou ali e colocou um barulho alto. E uma resposta incondicionada a um barulho alto, que é um estímulo incondicionado, é o choro, é o medo. Ainda mais um bebê ali, um barulho, é tudo mais sensível para eles, na presença de um animal. Então, sempre que o bebê ali estava com um animal peludo, acontecia o barulho alto. Essa resposta foi condicionada e, ao simplesmente apresentar alguma coisa peluda ao bebê, ele emitia a resposta de medo, de choro. Tem até uma parte do vídeo que, quando eu mostrei para minha esposa também, foi um pouquinho assim controverso, que a gente deu até um pouco de risada, que ele usa uma própria máscara para provar o ponto dele, assim, meio que se mostrando para o bebê, assim, onde que as pessoas vão também pela ciência. Mas acabou provando esse ponto dele, desse condicionamento clássico. E uma coisa que eu gostaria de dizer também sobre esse condicionamento é que a gente pode usar também no nosso dia a dia. E um exemplo bem besta que eu gostaria de trazer é, por exemplo, em ambiente de academia. Em geral, em ambiente de academia, de treino, a gente tende a se sentir motivado a fazer o exercício, mas uma série. Então, por exemplo, se eu sempre escuto uma determinada música na academia, um gênero musical específico, pode ser um hip hop, um rap, um rock que às vezes é mais pesado ali, a gente sempre associa. Se a gente sempre escuta essa música na academia, pode ser que indiretamente a gente esteja se condicionando. Aí quando a gente escuta essa música em outro ambiente, a gente pode ter aquela sensação ali da academia de volta, de vamos para cima, uma motivação a mais. Eu uso isso inclusive para andar mais rápido quando eu estou atrasado, e querendo ou não, não sei se é coisa da minha cabeça, eu acho que é coisa da ciência aí, mas funciona. E a mesma coisa a gente pode pensar numa música alegre. Se a gente pega essas músicas, às vezes um samba, um pagode, tocados em, muitas vezes, confraternização com amigos, churrascos, às vezes você escuta aquela música que você canta alto ali, você está condicionando aquele momento de prazer com a música. Então, às vezes, se você escutar ela fora desse contexto, pode ser que essa sensação de bem-estar ali que você sente ao estar com os amigos venha também. A gente pode ver isso também com cheiros, às vezes aquele cheiro que você fala, tem ali a casa de vó, então tem um cheiro específico que quando você vai em outro local, você acaba sentindo aquela mesma sensação de paz ali, de até uma nostalgia, dependendo. Então é muito interessante como que funciona na prática e às vezes a gente nem tem muita noção disso. Mas eu só queria trazer também esses exemplos no dia a dia das pessoas. Isso pode servir com música, com cheiros, coisas nessas respostas que são respondentes, assim, essas respostas que são inatas, que a gente não aprendeu, que a gente é incondicionado, é da nossa evolução, da nossa espécie. E só mais um último ponto que eu gostaria de trazer sobre o behaviorismo metodológico de Watson, é que o Watson ele achava que pensamentos e emoções não eram mensuráveis, por ser de uma natureza interna da mente, então ele achava que não era observável. E eu fecho essa parte do behaviorismo metodológico falando disso porque muitas críticas tecidas à análise do comportamento, que tem uma base do behaviorismo radical como estrutura, são nesses conceitos que a análise, que o behaviorismo de Watson não respondiam. Então, quando a gente julga que não há sentimentos, pensamentos, emoções, a gente pode olhar que o Watson mesmo falou que não dava para mensurar. Porém, é diferente no behaviorismo radical, que é o que eu vou iniciar agora. Como eu já adiantei, o behaviorismo radical ele foi ali criado por Burroughs Friedrich Skinner, simplesmente o Skinner aí que a gente conhece. E ele dizia da relação entre o organismo e o ambiente. Ele dizia que todo o comportamento ele ia se modificar, ia deixar de existir, ia
existir de acordo com a resposta, a consequência que esse ambiente gerava para esse organismo. É chamada de condicionamento operante e que consiste na famosa tríplice contingência, que a gente consegue enxergar isso. Mas eu gostaria de entrar antes no detalhe de como que esse comportamento é selecionado. Que Skinner falava que existiam 3 níveis de seleção para esse comportamento, que é o nível filogenético, que são as questões biológicas também da espécie, ao nível ontogenético, que é a história de vida do indivíduo. E eu gosto muito desse nível porque é aquele que muita gente diz que não há subjetividade na análise do comportamento, que é tudo igual para todo mundo. Porém, é justamente nesse nível que a gente pode pensar naquela famosa máxima que, em geral, vamos supor uma família com 3 irmãos, são criações iguais, são o mesmo pai, mesma mãe, porém a criação é diferente justamente por essa história de vida diferente. A gente não pode considerar que a história de vida de um filho mais velho vai ser a mesma do caçula. Historicamente, o filho mais velho tem mais responsabilidades, ainda mais quando nascem os filhos mais novos. Então, é a mesma criação pai e mãe, mas a história de vida vai ser diferente. E o último nível que ele diz é o cultural, que são as práticas sociais. Obviamente que esse filogenético e o cultural são coisas ao longo dos anos. Então, o cultural, por exemplo, é o que todo mundo fala que certas sociedades têm comportamentos diferentes. Então, o brasileiro, em geral, é muito mais espalhafatoso, às vezes no contato físico, cumprimenta com um abraço ou com um beijo no rosto. Já tem sociedades que são mais reclusas ali, umas sociedades que as pessoas são mais fechadas. Então, isso é cultural. Então, tanto genético, tanto filogenético quanto cultural, é mais difícil da gente mexer nesse sentido. É mais fácil ali a gente ver o ontogenético. E essa tríplice contingência que eu disse anteriormente, ela fala sobre um estímulo antecedente, gera uma resposta ou um comportamento, e esse comportamento tem uma consequência. E é essa consequência que vai ditar se esse comportamento vai ou não se manter, aumentar, se extinguir. Então, eu vou trazer aqui um exemplo simples, é um exemplo que a gente sempre ouve, mas eu vou tentar também trazer um exemplo com adultos, que é com uma criança. Então, o antecedente pode ser quando a criança está ali com os pais na fila do supermercado, e é sempre feito isso, aquela fileira de chocolates perto da fila, que você vai ter que ficar ali parado e a criança vai ver. O antecedente pode ser esse momento de fila de ver o chocolate. O comportamento em geral que a criança emite pode ser ali pedir e tal, e pode ser que não dê certo. Então ela vai fazer o quê? Chorar. É o famoso aí que todo mundo chama de birra. Então a criança vai chorar, vai ter o comportamento de chorar. Se essa criança ganhar esse chocolate como consequência, este ganhar vai reforçar a resposta dela de choro, porque se eu choro, eu consigo o chocolate. Então a tendência dela chorar novamente é maior. Ao mesmo tempo que eu também tentei pegar alguns outros exemplos na vida adulta também, porque muita gente associa também análise de comportamento muito para o trato infantil. Então, por exemplo, a gente tem um antecedente alarme, um alarme do celular. Em geral, vai variar porque vai servir esse alarme, mas vamos supor que esse alarme de manhã para ir trabalhar. O alarme tocou é um antecedente. O nosso comportamento é ir trabalhar, ir ao trabalho. O que está gerando qual é a consequência gerada para que a gente mantenha esse comportamento? Bem, pode ser muitas vezes um dia bom ali que você recebe um elogio do chefe, tudo bem, ou pode ser simplesmente o nosso salário, que ele vai gerar essa consequência gerada do salário vai manter esse comportamento. Outro exemplo também que eu quero trazer para vocês é uma presença do nosso cônjuge. Um antecedente pode ser a presença do nosso cônjuge ali perto da gente e a gente decide ali agradar de certa forma fazendo um bolo, por exemplo. Exemplo aí bem banalzinho. A consequência é que vai manter esse comportamento de fazer o bolo. Então, se eu recebo ali um amor, um carinho a mais, um reforço verbal de nossa, que bolo gostoso, que legal, isso vai fazer com que a resposta, com o comportamento que eu devo fazer o bolo, possa
aumentar, possa aparecer mais vezes. Se a pessoa falar, odeio esse bolo, odeio bolo, a chance de eu fazer bolo de novo é mais difícil. E para Skinner, é considerado pensamentos e emoções, ao contrário do que o Watson dizia, o contrário de muita gente diz. Porém, pensamentos e emoções nada mais são do que comportamento para o Skinner. Ele não tem uma visão muito mentalista disso, essa visão de mente tradicional, assim, divertidamente. Inclusive, quero fazer um vídeo falando só sobre sentimentos e emoções. Porém, ele via como um comportamento que era gerado ali. Ele não dá ali tanta importância igual para outras linhas teóricas. É mais ali um comportamento. Eu acho que é isso. Depois do vídeo de hoje, você não vai mais deixar as pessoas falarem que a análise de comportamento não considera sentimentos e emoções, porque também você já sabe que é uma falácia que é comparado com o behaviorismo metodológico. Tem suas diferenças. Skinner deu uma melhorada no que dizia o Watson, mas também tem o seu valor histórico para a análise de comportamento como um todo. Agradeço a todos que acompanham o canal. Forte abraço, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo.